Olá, boa noite, Brasília. É muito bom poder estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos tratar de um assunto tão importante, tão significativo e que mexe com o nosso coração. A gente vai falar sobre maternidade, sobre ser mãe. Deus é muito bom comigo e com você. E essa prova maior dessa bondade é o fato de que todos nós temos uma mãe. Todos nós. Pelo menos uma mãe biológica. Todos nós temos. Eu gostaria de ler um texto bíblico para você, que está no livro de Êxodo, no capítulo 20. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Aqui nós encontramos no verso 12, algo muito especial. É um mandamento, o contexto desse texto está nos 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. E o verso 12 diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Bom, Deus aqui está dando uma ordem, um mandamento para você e para mim, honrarmos nosso pai e nossa mãe. Perceba que Deus poderia simplesmente dizer, honre vossos pais, mas Deus escolheu ser específico, pai e mãe, os dois. Hoje, como estamos falando a respeito de mãe, nós vamos falar e intensificar um pouquinho nesse aspecto da família, que é tão básico, tão fundamental para a estrutura familiar. E quando a gente fala a respeito de mãe, de honrar uma mãe, a gente precisa perceber o contexto desse texto. Você sabe que os 10 mandamentos, eles foram escritos pelo dedo de Deus, e os primeiros 4 mandamentos referem-se à obediência que devemos ter a Deus. E os outros 6, os últimos 6, referem-se às realidades de relacionamento com outras pessoas. E dentre esses 6 últimos, o primeiro mandamento, Deus disse, honra o teu pai e a tua mãe. Vocês sabem que o primeiro amor da vida de uma pessoa é a mãe. É o primeiro grande amor, a primeira mulher da nossa vida é a nossa mãe. E a segunda mulher da nossa vida é a mãe dos nossos filhos. A maternidade está sempre central quando a gente fala a respeito de amor. Eu e você que somos homens, temos dificuldades de entender o que significa ter um ser sendo gerado dentro de nós. A gente nunca vai entender isso. Ver o nosso corpo sendo transformado, sentir de dentro para fora os movimentos de um ser, isso é algo que Deus reservou apenas às mulheres. Nós não entendemos na plenitude o que significa isso, mas você que é mãe, sabe do que eu estou dizendo. Sabe, eu fiquei muito feliz quando a minha esposa disse que eu ia ser pai. A minha esposa soube que estava grávida e ela escondeu de mim por quase um mês, para me fazer uma surpresa. E ela então me contou no dia do meu aniversário. Sem dúvida foi o aniversário mais especial de toda a minha vida. Quando a Sofia estava para nascer, ou estava para vir à vida, ela resolveu fazer uma outra surpresa. Ela segurou alguns dias, não contou nada, e aí então no dia de Natal, ela me disse que eu seria pai pela segunda vez. Eu olhei para ela, abracei e disse, amor, sem mais surpresas. A minha esposa, assim como toda mulher grávida, ela dizia assim para mim, Ivan, você precisa conversar com o Gabriel. Você, mas como assim? Não, você tem que falar aqui na barriga. Todos os estudos dizem que a criança entende, sente. Eu falei, o que eu falo? Ela não sei. Eu chegava e falava assim, oi? O que se fala para uma criança? Eu falei assim, tudo bem aí? Está quentinho? Tem alguém aí? A gente não sabe muito como ser pai antes da criança nascer, mas a mãe não. Antes mesmo de engravidar, desde pequena, uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, quando é menina, ela já tem o senso da maternidade no coração. Deus colocou isso no coração de vocês, mulheres. Vocês têm uma percepção de mundo tão mais apurada e precisa que a nossa. Vocês são os únicos seres do universo capazes de saber a distinção ou a diferença entre o creme, o bege e o marfim.
Ninguém mais sabe isso na terra, mas vocês conseguem, porque Deus deu esse dom da maternidade lindo para vocês. Sabe, toda mãe quer o melhor para o seu filho, e por isso, se tem condições financeiras, coloca o filho no inglês, coloca o filho na natação, coloca o filho para estudar algum instrumento musical, porque a gente quer que o nosso filho vá além daquilo que nós conseguimos ir, em todos os aspectos da vida. Você já reparou, conversa de mãe assim, como mãe gosta que o filho seja precoce? E a gente nem sabe se isso é bom, mas de vez em quando a gente ouve, né? Falando assim, olha, eu nem te conto, mas o meu filho, 3 dias depois que fez 1 ano já andava. Aí a outra diz assim, e o meu que com menos de 3 anos já andava de bicicleta sem rodinha. E a terceira diz, e o meu que com 6 meses cantava o hino nacional completo de cor. A gente nem sabe se de fato é bom ser precoce, mas é esse amor lindo, o único amor, ou o amor que mais se aproxima do amor de Deus, é o amor que a mãe tem pelo filho. Sabe, nenhuma mágoa, nenhum erro de uma mãe ou de um filho deveria separar esse elo que foi criado no ventre. A gente deveria perdoar mais, conversar mais, relevar mais, porque esses laços foram criados por Deus, não é apenas físico, nem biológico, nem emocional, é um laço espiritual que Deus coloca entre a mãe e o filho. Vocês viram aqui muitas pessoas sendo entrevistadas, e um rapaz todo estiloso assim, né? Ele estava de óculos, ele disse assim, Deus é o meu rei e a minha mãe é a minha rainha. Vocês perceberam que ele não disse o meu pai é o meu rei, mas ele colocou a mãe dizendo ela é minha rainha e Deus é o meu rei, porque ele comparou ali, talvez de maneira até inconsciente, o amor que ele tem por Deus com a mãe. As mães sempre querem o melhor para os seus filhos, e sabe, há uma escritora norte-americana chamada Ellen Goldwhite. Essa mulher foi inspirada por Deus, e você deveria entrar em contato com os escritos dela. Ela escreveu mais de 100.000 páginas, e ela diz uma coisa que mexeu comigo. Ela diz que uma criança jamais deveria ouvir uma palavra impaciente da mãe. Eu fiquei pensando, né? Quantas vezes eu fui impaciente com meu filho, com a minha filha. A responsabilidade que você, mãe, tem de educar o seu filho e de encaminhá-lo para o céu. Que responsabilidade gigante é essa que você tem como mãe, representante de Deus na terra para o seu filho. Às vezes, no aconselhamento pastoral, eu ouço algumas mães falarem assim, pastor, eu fiz tudo pelo meu filho. Eu trouxe o meu filho para a igreja, eu sempre estudei a Bíblia com o meu filho, eu procurei dar uma alimentação saudável para o meu filho, eu sempre quis ser amiga do meu filho, eu deixei de trabalhar para ficar em casa com o meu filho. E pastor, meu filho simplesmente se afastou de Deus, meu filho se desviou dos caminhos. Pastor, onde foi que eu errei? Eu não sei se existe alguma mãe aqui em Brasília ou em qualquer lugar assistindo isso com essa mesma pergunta: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? As mães fazem essa pergunta às vezes de uma maneira mais constante do que a gente gostaria ou do que a gente imagina. Sabem, Eva não precisava fazer essa pergunta, porque ela sabia exatamente onde ela tinha errado. Eu e você não estávamos lá, mas o primeiro choro de uma mãe se deu com a primeira mãe, e desde que a primeira mãe chorou, as mães nunca mais deixaram de chorar. Um dia, Eva teve que receber a notícia de que o seu filho Abel estava morto, e nem por justiça ela podia clamar a Deus, porque o assassino era o seu primogênito. Ela sabia exatamente onde ela tinha errado,
a maldita árvore, a maldita decisão. Ela sentia que de maneira indireta ela era culpada e assassina do seu próprio filho. Eva deve ter sofrido mais do que muitos de nós conseguimos imaginar. Em algum momento, Adão e Eva tiveram que enterrar Abel. Aquele talvez tenha sido o momento mais difícil da vida daquela mãe. O quanto ela sofreu, o quanto ela padeceu. E desde que Eva viu um filho descer à sepultura, as mães nunca mais deixaram de ver. Você é uma mãe que já viu o seu filho descer à sepultura? A saudade que você tem é tão forte que mesmo que tenham passado anos, você continua sofrendo. E as pessoas às vezes pegam você no canto chorando, aparentemente sem motivo, mas você sabe o porquê. A saudade é maior do que a sua capacidade de responder aos desafios da vida. Eu quero dizer uma coisa a você, mãe. Como pastor, eu já fiz muitos funerais. Não existe funeral mais difícil de se fazer do que um funeral quando o caixão é pequeno. A dor da mãe rasga o velório de cima a baixo. E não há como você não chorar. Porque foi arrancado da mãe aquilo que ela tinha de mais precioso. Mas através dessa mulher varoa, depois que o pecado se estabeleceu, Deus aparece a Adão e Eva, e aparece aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho, em Gênesis 3,15, e ali é apresentado a solução para a morte. Jesus Cristo viria a essa terra, Deus seria revestido de pele humana, e viria através de uma mãe, de uma mulher. O plano da redenção, elaborado por Deus desde a eternidade, contemplava um caminho, e esse caminho era o ventre materno. Deus escolheu que o seu filho deveria vir a essa terra dessa maneira. Jesus Cristo poderia simplesmente surgir, mas Deus escolheu que ele seria gerado no ventre de uma mulher, e Deus escolheu dentre todas as mulheres da terra, uma adolescente, Maria, uma mulher espiritual, humilde, e que se aproximava de Deus todos os dias. E vocês podem imaginar o espanto, a alegria, a ansiedade e a preocupação dela quando o anjo Gabriel desceu e disse: você será mãe de Deus, você gerará o próprio Deus dentro de você. Maria se resignou, e Maria fez o seu melhor. Jesus aprendeu no colo de Maria os ensinos da palavra de Deus. E sabe onde nós encontramos agora Maria? No Calvário. Assim como Eva chorando, as duas grandes mães da humanidade são separadas, segundo a cronologia bíblica, por 4.000 anos. O choro da mãe da humanidade, e agora nós encontramos o choro da mãe de Deus, da divindade. As duas chorando. Eva chorava porque ela não podia evitar a derrota do filho, e Maria chora porque ela não pode ajudar na vitória do filho. Jesus Cristo tinha que passar e pisar o lagar sozinho. Tudo que ela podia fazer, ela fez enquanto embalava e ensinava o menino Jesus. Agora ela em desespero chora, porque vê o seu filho sendo espancado. Ela vê o seu filho recebendo cuspe no rosto. Ela vê seu filho sendo crucificado. Esses dois choros unem a humanidade e Deus. O choro de quem caiu, o choro de quem fez tudo certo,
o choro de quem olhava para um filho e sabia que aquele era o caminho e o destino, a escolha do filho e a escolha do pai, para que Jesus Cristo pudesse salvar-nos a todos nós. Querida mãe, onde está o teu filho? O que é feito do seu filho? Você chora porque o seu filho se perdeu? Você chora porque enquanto você está na igreja, o seu filho está num bar? Você chora porque você fez tudo ao seu alcance, de acordo com a luz e conhecimento que você tinha, mas hoje o seu filho cresceu, criou asas e voou para longe de você, longe dos caminhos de Deus. Quantas mães espalhadas por esse Brasil que hoje assistem essa programação, sofrem, choram e clamam a Deus nos cultos de oração, e pedem oração para um pastor e para outro líder religioso, dizendo: por favor, ore pelo meu filho. O meu filho se afastou dos caminhos de Deus, o meu filho se separou dos princípios bíblicos, e agora eu só faço orar. Ah, querida mãe, eu tenho uma coisa a dizer a você nesse momento: a tua oração é ouvida por Deus. Não importa se você acertou ou se você errou, o teu amor tentou proteger, tentou cuidar. Não existe fórmula perfeita de educação, mãe. Você errou como eu erro, como a minha mãe errou, como a mãe dos meus filhos erra. Todos nós somos humanos, e talvez por isso os nossos filhos não sejam perfeitos, porque nós não somos. Mas acredite, no céu há um Deus que olha você. Querida mãe, você nunca derramou uma lágrima sem que Deus soubesse disso. Você nunca chorou sozinha no seu leito enquanto todos dormiam, sem que Deus chorasse junto com você. Professora Célia, onde quer que você esteja em Curitiba, Deus trará seus filhos de volta à casa do Pai. Eu não sei quem é você, eu não sei por que você chora, eu não sei quantos filhos você perdeu para o mundo. Talvez você tenha perdido o seu filho para a morte. Jesus Cristo devolverá o teu filho. Um dia uma mãe me procurou, chorando, e ela chorava de uma maneira que parecia que ela não ia parar de chorar nunca mais. E ela me disse assim: pastor, eu trouxe meu filho à vida, mas eu tirei a vida dele. Pastor, eu não conhecia Jesus, eu não sabia nada da Bíblia. Eu olhava para a minha experiência da mãe que eu não tive, e eu dizia: eu não tenho condições de ser mãe. Pastor, ninguém sabe. Pastor, existe esperança para mim? O meu filho vai me perdoar? O meu filho, pastor, vai estar no céu? Querido, essa mulher que eu citei aqui, Ellen Goldwhite, ela viu anjos com criancinhas levando seus filhos para suas mães. Você consegue perceber que essa semana tem por objetivo levar esperança a mães? A você, mãe. Talvez você tenha saudade do seu filho que morreu, criança ou já adulto. Todo filho, quando morre, vai cedo demais. Mas a promessa que nós temos na Bíblia é que o seu filho está descansando. Ele não sabe de nada do que está acontecendo. A palavra de Deus diz que a morte é um sono. Seu filho descansa.
E quando Jesus Cristo voltar a essa terra, o seu Filho, pela graça e misericórdia de Deus, ressuscitará. E você poderá estar com o seu filho para nunca mais se separarem. Querida mãe, talvez o seu filho esteja longe de Deus. Talvez você tenha orado já há tanto tempo, porque você queria mais para o seu filho. E o seu filho parece que todas as vezes escolhe menos. Como dói amar. Todas as vezes que a gente ama, a gente se torna vulnerável. Não desista de orar, mãe. Não desista de clamar a Deus. Somente a eternidade revelará o que o mundo deve às orações de mães piedosas. Continue clamando, continue orando, continue acreditando no seu filho, mesmo que não hajam evidências. Acredite, há um Deus no céu olhando por você. Talvez teu filho esteja estudando longe de você. Deus está cuidando da tua filha. Deus está protegendo ela. E um dia tudo isso vai passar. E nós estaremos todos juntos no céu, como família. Por isso, mãe, se você está grávida, se o teu filho é pequeno, nenhum salário do mundo compensa você deixar seu filho e ir dedicar seu talento e seu tempo. Escolha dar tudo o que você pode para o seu filho, porque tudo que a gente vive aqui passa, tudo vai passar. Olhe para você e olhe para mim. Parece que ontem éramos jovens, a gente está envelhecendo, o tempo está passando. Mãe, Deus sabe da tua dor, Deus sabe do teu pesar. Deus vai devolver o teu filho, acredite. Hoje eu preciso fazer um apelo às mães. Já fiz aos homens, já fiz aos pais, mas eu queria convidar todas as mães que precisam clamar pelos seus filhos, que viessem aqui à frente nessa igreja. Se o seu filho é motivo de oração constante, mães, eu queria apenas que as mães viessem à frente e dizer: Senhor, por favor, cuida do meu bebê, cuida da minha criança que cresceu, que está tão longe, mas que eu queria tão perto. Existe alguma mãe que quer interceder e orar pelo seu filho? Levante-se e venha, porque Jesus e o céu fotografa essa cena. Onde quer que você esteja, mãe, venham mais à frente, há mais espaço aqui, venham. Aqui é um exército de mães. Mãe, se você precisa se colocar em pé aqui atrás no coral, coloque-se. Deus tem planos para você e para mim e para os nossos filhos, mãe. Lembra do teu bebê? É seu. Pela graça de Deus, o inimigo não tirará de você. Mesmo que você tenha vivido a experiência de perder um filho para a morte, eu quero lembrar a você, mãe, que a morte foi vencida na vitória de Jesus. Hoje, a morte é uma inimiga vencida. E a cena mais linda do céu vai ser o encontro de mães com os seus filhos. Não importa o que o seu filho tenha feito de errado, perdoe,
Não importa o quanto ele tenha lhe magoado, desrespeitado ou desobedecido, perdoe, continue amando, continue buscando. O pastor Milton irá cantar um hino agora. Eu não sei se seria muito pedir para você colocar assim a mão no ombro da mãe que está ao seu lado. Talvez ela precise tanto só do contato, porque vocês se entendem como ninguém. Eva errou e chorou pela primeira vez, mas embora o choro de Maria tenha sido tão doloroso, foi o choro da salvação do teu filho. Que Deus nos abençoe. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres para qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor. As palavras falar de amor, mas se peço para Deus te guardar, preciso também te dizer: permite que Deus transforme o teu viver. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor. Possas com tuas palavras falar de amor, mas se peço para Deus te guardar, também eu preciso dizer: permite que Deus transforme o teu viver, para que vivas sem medo e sem culpa, para que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Mas se peço para Deus te guardar, eu também preciso dizer:
Permite que Deus transforme o teu viver. Permite que Deus transforme o teu viver. Eu separei para você, mãe, um texto. Esse texto está no livro Mensagem aos Jovens, na página 330. E diz assim: quando assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado, e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido, e indicando sua mãe dirão: ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos e suas orações foram abençoados quanto a minha salvação eterna. Os vossos filhos erguerão as coroas recebidas e dirão: foi pela minha mãe, a oração da minha mãe me alcançou. Nós vamos orar agora. Se você puder, feche seus olhos e vamos juntos conversar com Deus. Bom Pai, há um exército de mães chorando. Choram porque amam seus filhos mais do que talvez a própria vida. Senhor, por favor, ouça e responda a cada prece feita, cada clamor, cada lágrima. O Senhor sabe que por trás de cada lágrima há uma história. Ajude, Jesus, para que um dia estejamos todos juntos no céu. Obrigado, Jesus, pelas tuas promessas. E obrigado porque a nossa oração não ficará sem resposta. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Que Deus abençoe a todas vocês.